Olá, internauta, seja muito bem-vinda aqui ao Espaço Online, que mais uma vez vai falar sobre saúde, mais especificamente sobre uma constatação. Muitos brasileiros estão usando balão de silicone para emagrecer. Hoje nós vamos esclarecer quais são as indicações reais para este tipo de procedimento e quando não deve ser utilizado. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios um especialista no assunto, o Dr. Ricardo Portieri, ele que é cirurgião do aparelho digestivo e também é coordenador cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Dr. Ricardo, muito obrigado pela presença, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, Luciana. Doutor, por falar em balão de silicone, talvez muitas pessoas ainda não estejam acostumadas, né, com essas novidades, enfim, com essas novas tendências. Muita gente ainda confunde o balão de silicone com a cirurgia bariátrica? Confunde sim, Luciana. Realmente, o balão, ele tem a maior vantagem do balão de silicone, né, do balão intragástrico, é que ele é um procedimento completamente reversível, né? A partir do momento que a pessoa se submete à colocação de um balão intragástrico, ele vai ser retirado obrigatoriamente 6 meses depois ou antes, se alguma complicação acontecer. O senhor trouxe, inclusive, né, Trouxe, sim. Um exemplar para que a gente possa conhecer um pouco mais detalhadamente, que é justamente esse tipo de material, mais nobre, né, que está sendo utilizado nesses casos. Os balões mais modernos, esse silicone ele é bastante reforçado, né? Então, a chance de ruptura é muito pequena. E mesmo que haja alguma ruptura, né, pelo suco gástrico, pelo ácido clorídrico, existe dentro do estômago, na realidade, esse balão ele é preenchido com soro fisiológico e azul de metileno. Então, o que é que acontece? Quando esse azul de metileno é absorvido, ocorre que ele vai sair na urina, a pessoa vai urinar azul e ela tem a oportunidade de falar com o médico dela que houve extravasamento do balão. Tá? Isso é uma das complicações que pode acontecer, mas que acontece em menos de 1% dos pacientes. Tá? O balão ele fica exatamente locado aqui. Esse aqui é um estômago, né? Seu tamanho real. Ele fica aqui nessa parte chamada fundo gástrico. Então, como é que funciona esse balão dentro do estômago? Além de inibir o apetite pela sensação de saciedade, ou seja, o estômago está sempre completo com alguma coisa no seu interior, tá? Esse estômago, ele sempre estando cheio, tá? Ele vai inibir também a produção de um hormônio chamado grelina, que vai até o cérebro e estimula o apetite do paciente. Então, não é só ação mecânica, também é uma ação hormonal, impedindo que a pessoa ingira mais alimentos, né? Obviamente que como nós havíamos conversado, não são todas as pessoas que vão passar por esse procedimento, né? Existe uma seleção de pacientes que a gente pode falar logo a seguir. Com certeza. Doutor, até para esclarecer um pouco mais o nosso internauta, o nosso ouvinte, muitas pessoas ao ver simplesmente esse balão podem ficar até um pouco assustadas, né? Nossa, como é que esse balão vai parar aí? Isso. Mas o senhor inclusive trouxe um vídeo demonstrativo que vai nos ajudar a entender um pouco mais a respeito do funcionamento desse procedimento. Esse vídeo já está sendo exibido, doutor. Isso, exatamente. O balão ele é introduzido até o estômago junto com um aparelho de endoscopia. O procedimento é feito por uma sedação, tá? Não é anestesia. Tá? Então, o endoscópio ele acompanha a colocação do balão até o estômago, ele é insuflado apenas quando chega dentro do estômago, tá? Em torno de 500 a 750 ml de soro fisiológico e azul de metileno, como já havíamos falado, tá? Ele vai ficar exatamente nessa posição, né, dando essa sensação de o estômago estar sempre ocupado, né, está sempre cheio, tá, inibindo assim o apetite do paciente. Tá? Para retirar o balão, ou seja, 6 meses depois que o tratamento foi completo, existe uma desinsuflação por endoscopia novamente e a retirada do balão pelo mesmo caminho que ele entrou, sempre acompanhado com endoscopia. Então, é um procedimento até simples, né? É um procedimento minimamente invasivo, né? Ou seja, o que é minimamente invasivo? Não é um procedimento cirúrgico, não tem corte, não é nada. É parecido com a endoscopia digestiva, que muitas pessoas já fizeram e conhecem o procedimento, né? É feito sob sedação e não sob anestesia. Em alguns serviços, a retirada, o paciente é anestesiado só para não ter o risco de ter broncoaspiração. O senhor, inclusive, trouxe, né?
Um exemplar para que a gente possa conhecer. Exatamente. Esse aqui é o tamanho real. O balão, ele fica todo enroladinho assim, desinsuflado, só dentro do estômago que ele vai ser insuflado dessa maneira. Tá? Então, ele é introduzido pela boca, junto com o aparelho de endoscopia, acompanhado junto com o aparelho de endoscopia. Deixa eu pegar aqui o meu estômago. Tá? Ele desce pelo esôfago. Tá? Quando ele chega nessa parte do estômago que o vídeo mostrou, agora sim que ele vai ser insuflado com soro fisiológico e com corante. Corante azul de metileno. Tá? E ele vai ficar nesse tamanho real, como nós já mostramos. Tá? E quando o procedimento acaba, esse balão é esvaziado? Ele é esvaziado e retirado da mesma maneira. Ou seja, não há, como o senhor disse, anestesia, apenas uma sedação nos moldes do que acontece com a própria endoscopia para facilitar justamente a introdução do material. E como vocês podem ver, é um procedimento completamente reversível, ao contrário das cirurgias. Né? Que quando você opta por fazer uma cirurgia bariátrica, alguns procedimentos não têm reversibilidade. Tá? Nesse caso, por exemplo, quais são as contraindicações? As principais contraindicações para a passagem do balão é, por exemplo, a primeira coisa, o paciente tem que estar disposto a cooperar com o médico. Ele tem que saber que ele vai ficar com um corpo estranho, com um balão intragástrico durante 6 meses, e ele vai ter que fazer uma dieta, obviamente, ele vai ter que ser submetido a um acompanhamento não só médico, mas também nutricional e às vezes até psicológico. Primeira coisa, o paciente que assim, está na onda, eu vou colocar o balão porque o meu vizinho colocou, o meu primo colocou, esse paciente, ele realmente, o médico precisa conversar com ele, que ele precisa se preparar melhor para receber esse balão. Tá? Essa é a primeira contraindicação, a não cooperação do paciente. Tem outras coisas também que levam, por exemplo, presença de doenças no estômago, úlcera, hérnia de hiato diafragmática, algumas pessoas conhecem essa doença, quando o estômago ele hernia pelo buraco do diafragma. Tá? Então, por isso que antes de colocar o balão, além de alguns exames importantes, o paciente precisa fazer uma endoscopia prévia, até para a endoscopia sinalizar ao cirurgião, olha, esse paciente está apto a receber o balão. É a primeira etapa. Quem tem gastrite, úlcera, não pode utilizá-lo? Não é bem assim. Pode sim, desde que sejam tratadas essas doenças, entendeu? Mas algumas úlceras são tão graves que causam algumas cicatrizes, que aí tem contraindicação realmente. Tá? Outra coisa é pacientes que foram previamente operados do estômago. Né? Paciente que foi operado por uma úlcera no passado, fez uma cirurgia bariátrica, esse paciente também está contraindicado a passagem. Agora, antes da gente finalizar esse bloco, doutor, seria interessante a gente esclarecer também quem são as pessoas que podem fazer uso desse tratamento. Certo. No início, há 15, 20 anos atrás, o balão ele era utilizado para pacientes obesos mórbidos. Assim, pacientes que tinham obesidade mórbida, acima de 40, 50 quilos do peso normal. Né? Então, esses pacientes recebiam o balão para poder diminuir um pouco a quantidade de gordura no organismo e serem submetidos a um tratamento de cirurgia bariátrica com mais tranquilidade, assim, correndo menos risco. Esse paciente, às vezes, ele emagrecendo 10%, 15%, que é o objetivo do balão, já melhorava muito a condição cirúrgica dele. Atualmente, o balão ele foi autorizado, inclusive, pela Anvisa, e a indicação dele para pessoas que têm sobrepeso e obesidade grau 1. Tá? Ou então o índice de massa corpórea? Isso, o índice de massa corpórea, que é o peso dividido para a altura ao quadrado, altura vezes altura, em torno de acima de 27. Acho que a gente depois pode detalhar um pouco mais o que é esse índice de massa corpórea, que acho que a população tem sempre curiosidade de saber. Com certeza. No próximo bloco, então, a gente detalha um pouco mais a respeito dessa questão. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Ricardo Portieri, que é cirurgião do aparelho digestivo e também é coordenador cirúrgico do pronto-socorro do Hospital Bandeirantes. Você pode obter maiores informações através deste site que aparece aí no seu monitor, www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco a gente volta com mais detalhes sobre esse procedimento. Até já.